o pé de lótus. Salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ciclo Histórico. E antes de eu começar essa curiosidade que eu estou trazendo hoje aqui para vocês, eu gostaria de pedir que você se inscreva no meu canal, deixe o seu like, deixe o seu joinha aí, que ajuda muito na divulgação do meu canal. Já estou chegando a quase 650 inscritos, graças ao esforço contínuo aí, está desenvolvendo o canal, e eu peço mais uma vez a sua ajuda. Então vamos lá, a curiosidade de hoje. Eu venho aqui falar hoje sobre o pé de lótus. Ô professor, pé de lótus, que porra é essa? Galera, é uma cultura basicamente que existiu na China a partir do século X. E eu fiquei sabendo recentemente dessa história do pé de lótus e eu resolvi fazer uma curtinha aqui para passar para vocês esse conhecimento. Ao decorrer do vídeo eu vou colocando aí umas imagens de como é o pé de lótus para você ter noção. Pois bem, o pé de lótus é uma mutilação que vai ser feita no pé da mulher e o pé vai ficar somente com 7 centímetros. Ou seja, o pé nunca vai passar do tamanho de 7 centímetros. Isso é um pé de lótus. E é uma cultura, pelo que eu sei, que aconteceu na China a partir do século X. Primeiro, por que se fazia esse pé? Qual que era o motivo? A princípio, acreditava-se que era um ideal de beleza e de serviço aos homens, ou seja, as mulheres faziam isso, essa mutilação com os seus pés, como se fosse em serviço ao homem, para conseguir um marido bom, para conseguir um casamento melhor, etc. O que acontecia quando esse pé era mutilado e ficava somente com 7 centímetros? O andar da pessoa modifica. Ou seja, ela não anda normal, igual nós andamos. Então, com esse andar diferenciado, com essa caminhada diferenciada, o que acontecia? Os músculos da vagina ficavam reforçados. Ou seja, a vagina dessa mulher que tinha o pé mutilado não era exatamente como uma pessoa normal. O método que ela andava fazia forçar os músculos da vagina e isso gerava uma tensão maior muito no lugar, o que supostamente gerava um prazer sexual maior para os homens. Isso não é confirmado, é uma teoria. Como que era feito esse pé de lótus? Tá? Também ele pode ser conhecido como pé meia-lua. Tem esses dois nomes que eu consegui aí através das pesquisas. Pois bem, esse pé, ele era, quando o pé começa a se desenvolver, ele já era amarrado com faixas, fazendo os dedos quebrarem e o arco do pé também ser quebrado. E como essa faixa sempre ia estar amarrada ali e o sapatinho colocado, era impossível do pé crescer mais que isso. É uma mutilação muito severa e deveria doer muito, e as mulheres deveriam sofrer muito com essa mutilação. Porém, ela era uma prática comum. E esse pé mutilado, amarrado com as faixas, nunca passará dos 7 centímetros, porque era o tamanho correto, né? E a faixa que segurava era amarrada muito forte e o sapatinho também era para reforçar isso daí. Então o pé se mutilava, ficava de um formato que parece realmente uma meia-lua, nunca sairia dessa forma. Ele ficaria desse jeito para o resto da vida. Mas por que, professor, que as mulheres mutilavam os seus próprios pés ou os pais já mutilavam o pé da criança desde pequeno para que ficasse desse jeito, para que esse pé não crescesse? Primeiro, por causa que acreditava-se que era o caminho para se conquistar um casamento melhor. Ou seja, você arrumar um marido que tenha alguma condição financeira melhor, porque ele vai ter interesse em você, porque você tem esse pé assim, e terá as vantagens que supostamente falavam que teria. Além disso, também tinha um viés econômico, mas isso eu vou tratar um pouquinho para frente. Como que essa moda do pé de lótus vai se espalhar? Primeiro, que as bailarinas que representavam uma elite,
elas faziam isso com os seus pés. Pelas fontes que eu pesquisei, não sei te falar se elas mutilavam por causa da dança ou simplesmente pelo fator sexual que eu comentei antes. Mas fato é que todas as bailarinas da alta classe na China, naquele período, mutilavam seus pés desse modo. E a partir disso começa a se desenvolver, tá, essa moda, como disse, essa moda pega. E isso vai se espalhando e se torna uma prática comum na sociedade da China a partir do século X. É somente o fator sexual que interessava nesses pés mutilados das mulheres na China nesse período? Não. Também estudos recentes revelaram que tinha um outro fator muito importante, que era destinado à economia. Professor, quer dizer que eles faziam isso porque a elite fazia e eles queriam se tornar como a elite? Não, não é basicamente isso daí, apesar que eu acho que possa existir alguma relação. Mas o fator é, eles mutilavam os pés, por quê? Porque assim a mulher conseguia ficar, sei lá por que diabos, mais tempo sentada tecendo as lãs, sei lá o que elas teciam nas manufaturas ali, na agricultura da China desse período. Então, como elas conseguiam ficar mais tempo sentado, elas produziam mais. Então, esse era um fator econômico que influenciava essa mutilação no pé também. Isso é confirmado historicamente através de estudos. Porém, eu enxergo como ela devia passar mais tempo sentada porque ela não conseguia ficar em pé por causa que a dor devia ser muito grande. Afinal, o seu pé está todo mutilado e ele tem uma base muito menor para te manter em pé, para te sustentar em pé. Pois bem, essa é a curiosidade que eu quis trazer aí para vocês, para quem não conhecia o pé de lótus. Espero que vocês tenham gostado. Infelizmente, essa mutilação só nos mostra, galera, o quanto a mulher é um objeto sexual ou um objeto econômico dentro dessa estrutura da sociedade na China nesse período. Até hoje, a mulher sofre extremas opressões, mas, lógico, essas atrocidades que aconteciam no passado são marcas registradas na história. E, consequentemente, nós devemos conhecer esses horrores, essas monstruosidades que aconteceram com essas mulheres, para que a gente reflita um pouquinho mais sobre as coisas e como essas coisas aconteceram. Beleza? Um grande abraço para vocês, espero que tenham gostado aí dessa história da flor de lótus. Um grande abraço para vocês, falou, até mais e tchau!